todos vocês, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com toda a minha família e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, aquilo que Jesus nos ensinou na palavra. Nós vamos entender, tentar desmistificar aqui alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre ceia. Tem muita gente que só o fato de estarmos celebrando a ceia dentro de casa já vai ficar escandalizado, mas se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender tudo aquilo que Deus quer falar com você. Vamos, antes de mais nada, adorarmos ao Senhor. Convido você, as letras vão aparecer no vídeo. Louve ao Senhor junto conosco.
Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O que eu mais quero é te ver, me envolva na glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva na glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade ao culto, vamos então para a palavra, antes de distribuirmos o pão e o fruto da vide, pode ser o suco de uva ou o vinho. No caso aqui nós temos crianças, então nós vamos servir o suco de uva. Vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor, e como texto base, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, meus irmãos, o próprio Jesus, foi ele que nos ensinou a primeira ceia. A ceia nada mais era do que uma continuação da comemoração da Páscoa. Todo judeu celebrava a Páscoa. Eles aprenderam isso lá no Êxodo, quando eles foram libertos da escravidão. Eles foram escravos no Egito por muitos anos. E depois da sua libertação, eles passaram a comemorar a Páscoa. Aliás, um pouquinho antes da libertação, eles já começavam a comemorar a Páscoa. E Jesus, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ele tomou o pão, ele estava ceando, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo que aquele pão, veja que nós temos aqui o pão asmo. O pão asmo é o pão sem fermento, simboliza o corpo de Jesus, o corpo de Jesus que não tinha pecado. Então ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, é um símbolo do sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz do Calvário. Nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é um outro texto muito conhecido, usado na ceia, onde o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto, na Grécia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, meu irmão, a ceia é apenas um símbolo que tem como objetivo trazer à nossa memória aquilo que aconteceu 2000 anos atrás. Então, o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo reforçou, confirmou a mesma coisa que Jesus falou. Ele disse: fazei isso em memória de mim. E eu costumo lembrar, quando eu ouço esses textos, eu costumo lembrar daquilo que a gente recebe quando nós vamos numa festa de aniversário ou vamos numa festa de casamento. Toda vez que você sai de uma dessas festas, normalmente, via de regra, né, salvo as exceções, mas via de regra você recebe uma lembrancinha. Quem aqui nunca recebeu uma lembrancinha de casamento ou mesmo de aniversário? A gente sabe que hoje é aniversário de criança, normalmente colocam como lembrancinha aqueles ímãs de geladeira com a foto da criança que está fazendo aniversário. Para que serve? Qual o objetivo? Qual o intuito dessa lembrancinha? Toda vez que você olhar na geladeira e ver aquele ímã com a foto da criança e a idade dela, você vai lembrar: olha, um dia eu fui no aniversário do fulano de tal, quando ele estava fazendo tantos anos de vida. E quando você também pega uma lembrancinha de casamento, quando você guarda, né, a lembrancinha de casamento, passa anos e anos, pode passar 10, 20 anos, você vai olhar para aquela lembrancinha, você vai fazer o quê? Exatamente lembrar que um dia você foi no casamento
daquela pessoa, daquele casal. Não é? Então, da mesma forma, Jesus ele ensinou um símbolo, ele nos mostrou um símbolo que poderia nos ajudar a lembrar daquilo que aconteceu com Jesus na cruz. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar. Então o seu corpo foi partido, o seu sangue foi vertido. Então a ceia, muitos acabam transformando a ceia naquilo que deveria, ao invés de ser um simples memorial, uma lembrança, eles transformam num ritual místico, em algo totalmente sagrado e proibido para muitas pessoas. Eu cresci aprendendo que não, ceia só tem que ser para quem já é batizado, para quem já é crente, para quem já é membro da igreja, ou se é membro de outra igreja, tem que ter a concordância, a comunhão do pastor da outra igreja. Criança não podia tomar ceia porque os elementos eram consagrados, fazendo daquilo que Jesus mostrou como apenas um memorial, uma lembrança, algo muito além, muito maior, como se esse pão fosse literalmente o corpo de Jesus. Infelizmente isso é uma herança que a gente sabe de onde vem, é uma herança do catolicismo. No catolicismo, a hóstia, quando eles celebram a Eucaristia, a hóstia literalmente para eles se torna no corpo de Jesus. Não é algo apenas simbólico. Para eles se torna literalmente. E quando eles vão lá tomar o vinho, o cálice, para eles também se torna literalmente o sangue de Jesus. E isso é um equívoco, é um erro. Nós não podemos fazer do símbolo algo mais consagrado e especial do que o princípio que está por trás daquele símbolo. E é sobre essa palavra, essa palavrinha que eu queria destacar na pregação de hoje. O princípio. O que é mais importante não é aquilo que está escrito, não é aquela liturgia, não é aquele ritual, e sim o princípio que está por trás daquilo. Lembrando que o próprio Jesus ele sempre pregou e ensinou através de códigos, parábolas, sempre usou muitas figuras de linguagem e sempre destacou princípios. Ele contava histórias que nem existiam, histórias fictícias que eram as parábolas, para exaltar o que? As histórias? Não, os princípios que estavam por trás daquelas histórias. Então, da mesma forma, a ceia, ela não tem mais importância do que o princípio, do que o objetivo dela. O objetivo da ceia é fazer você lembrar que um dia Jesus morreu por você, que um dia partiram a sua carne, deram chicotadas nele. Que não adianta você comer o pão e tomar o cálice e não lembrar disso. E não ter a consciência de que Jesus morreu por você. Tem muita gente que pode tomar a ceia apenas como um ritual religioso, achando que está cumprindo a sua obrigação. Ah não, eu comi o pão, tomei a ceia, pronto, estou garantido. Tem gente que acha até que a ceia salva, garante salvação. Tem gente que acha que a ceia ela pode curar enfermidades. Meu irmão, isso é um equívoco. As curas e a própria salvação ela vem apenas por meio da fé e mais nada. A fé pura e simples, como a fé das crianças. Estão aqui meus filhos hoje, né? 2 crianças, Jonatas com 10 anos, Giovana que tem 8 anos, vai fazer 9 anos, né? Está minha esposa aqui também hoje, para nos prestigiar. Mas as crianças têm fé simples, então é a fé que salva, é a fé que cura enfermidades conforme a vontade de Deus. Então nós não podemos transformar este símbolo, esse princípio em algo mágico, místico. Não, meu irmão, é apenas um memorial. Ele disse, fazer isso em memória de mim. É uma ordenança, sim, mas o que ele mais desejava não era que as pessoas simplesmente comessem pão, que as pessoas simplesmente bebessem o cálice. O que ele mais desejava é que as pessoas lembrassem da sua morte, que trouxe vida a todos nós. Um outro símbolo da ceia, nós entendemos pela palavra de Deus, é que através da ceia nós podemos desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. E hoje nós estamos vivendo num período de quarentena que nós não podemos ter comunhão com todas as pessoas que congregam conosco. E você que está me assistindo agora, não sei de onde você é, de qual igreja, de qual denominação você é, ou se você nem tem denominação, mas confessa a sua fé em Jesus Cristo, talvez você não tenha a oportunidade hoje de estar tendo comunhão e congregando com todas as pessoas que você tem amizade cristã, todas as pessoas que você costumavam se reunir. Mas você pode sim, meu irmão, se reunir com a sua família. Aliás, a palavra de Deus diz
que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então, meu irmão, podia estar eu e minha esposa apenas aqui. Se nós estivéssemos reunidos aqui, eu e ela, em nome de Jesus, nós temos a certeza que Jesus estaria presente. E hoje nós estamos em 4 aqui. Temos certeza, pela fé, Jesus está presente aqui. E Ele pode estar presente aí na sua casa, aonde você estiver. Se você estiver reunido com 2, 3, 4 pessoas em nome de Jesus, Jesus estará aí junto com você. Então, meu irmão, a ceia é uma oportunidade de, além de você lembrar da morte de Jesus, do seu corpo, do seu sangue, você lembra também que Jesus instituiu a igreja e deseja que você tenha comunhão com irmãos. Se você não consegue ter comunhão com todos os irmãos que você tinha, você não apenas tem que ter comunhão, mas deve ter comunhão com a sua família. A igreja começa na sua casa, com a sua esposa, os seus filhos. Você que é filho e está me assistindo, é você com seus pais. A sua comunhão, ser igreja, começa aí na sua casa. Igreja não é feita de templos, não é feita de tijolos, de concreto. Não, meu irmão, igreja é feita de pedras vivas, de seres humanos, de pessoas que creem em Jesus. Então, o mais importante é a prática do princípio por trás do símbolo, e não apenas a prática do símbolo em si. Tem gente que valoriza muito o símbolo e esquece do princípio por trás do símbolo. Liturgia e rituais sem princípios, meus irmãos, não valem nada. É pura religiosidade. Tem uma outra ordenança que nós vemos em João, capítulo 13, versículo 5, que é a ordenança do lava-pés, que diz assim: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, meu irmão, olha lá no versículo 12. Jesus explica o princípio do lava-pés. Tem gente que acha que assim, não, o importante é lavar o pé das pessoas ali na igreja. Aí eu cumpri a minha obrigação, cumpri a ordenança de Jesus. Equívoco. Está enganando a si mesmo, é uma grande mentira. O próprio Jesus explica no versículo 12 de João 13 o princípio que está por trás do lava-pés. Diz assim, João 13, 12 até o versículo 15. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então perceba, ele mesmo pergunta: vocês lavaram os pés aí? Eu pedi para vocês lavar os pés uns dos outros. Eu lavei os pés de vocês. Mas vocês entendem? Ele mesmo perguntou: vocês entendem? O que foi que eu fiz? O que está por trás daquilo que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês têm razão, porque eu realmente sou o mestre, Jesus disse. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava ensinando? Se a gente voltar para a cultura da época, para a cultura judaica, naquela época, principalmente, você vai entender que era um costume de todo judeu ter um empregado em casa que lavava os pés dos seus visitantes. Então a pessoa andava de sandálias durante o deserto, ali, passava ali por algumas regiões, pegava poeira, pegava um pouco de terra nos seus pés. Quando eles chegavam na casa da pessoa que eles estavam visitando, os empregados daquela pessoa lavavam os pés. Normalmente eram os servos, os escravos que faziam isso. Aí Jesus vai, pega uma toalha, amarra na cintura e começa a lavar os pés de Pedro. O próprio Pedro falou: não, Senhor, jamais o Senhor vai fazer isso. Por quê? Pedro sabia o que significava aquilo. Era algo considerado humilhante, inferior. Somente pessoas que eram servas, escravas e empregadas faziam esse tipo de coisa. Então Pedro falou: não, Jesus, o senhor não é escravo, o senhor não é empregado. É verdade, eu sou mestre. Se eu, sendo mestre, me fiz como escravo de vocês, me humilhei para servir vocês, então da mesma forma vocês devem servir uns aos outros. Então, meu irmão, não adianta lavar o pé da pessoa e não servir. Então, você aí na sua casa, na sua família, marido, sirva a sua esposa, esposa, sirva o seu marido.
Filhos, sirvam os seus pais. Pais também sirvam os seus filhos. Aliás, o que mais os pais fazem é isso, né? Servir os seus filhos. Mas o contrário também deve ser verdadeiro nas famílias. Os filhos também têm que participar dos trabalhos de casa, da rotina diária dentro de casa. E aí nós todos vamos praticar o princípio do lava-pé, que é servir um ao outro. Quando temos comunhão, quando temos amizade cristã, estamos praticando o princípio da ceia. Quando nós estamos lendo a palavra, ou mesmo quando nós estamos lendo, estamos às vezes no nosso trabalho, a gente às vezes está lavando uma louça, está fazendo alguma coisa, andando de carro, andando de bicicleta ou mesmo a pé, quando nós lembramos, poxa, Jesus morreu por mim. Poxa, acho que deve ter doído muito. Ele foi traído, ele foi rejeitado, saiu sangue dele, machucaram a carne dele. Quando você começa a lembrar que isso aconteceu por causa dos seus pecados, dos meus pecados, então o princípio da ceia se faz uma realidade em nossas vidas. Vale muito mais do que a gente comer um pão, do que a gente tomar um vinho ou tomar um suco de uva numa celebração dentro de uma igreja, uma denominação. Então hoje nós vamos aqui tomar juntos em família, vamos tomar o suco de uva, vamos comer o pão, mas, meu irmão, isso é apenas um símbolo. Isso não tem um valor maior do que o princípio. Se você não puder fazer da mesma forma que nós estamos fazendo, não importa, meu irmão, que você tem que lembrar. Não importa também a regularidade, a frequência. Tem que ser uma vez por semana, tem que ser uma vez por mês, tem que ser uma vez por ano. Na minha igreja é assim, meu irmão, o que você tem que fazer sempre que necessário, estar lembrando que Jesus morreu por você. Lembrando que Ele instituiu a igreja para que você tenha comunhão com seus irmãos, começando pela sua família. Amém, meus irmãos? Então Jesus nos ensinou todas essas coisas. Mateus capítulo 20, versículo 28, reforça esse princípio aí do lava-pés, que diz: como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí você me fala, tem que ser na igreja? Eu aprendi que é só na igreja. Eu tenho que ser batizado? Eu aprendi assim que tem que ser batizado. Meu irmão, essas regras não existem na Bíblia. A igreja primitiva nem denominação tinha, eles não tinham placa, eles não tinham um lugar certo para se reunir. Quando você começa a ver as cartas de Paulo, você percebe que a maioria das igrejas ficavam em casas. Às vezes as igrejas ficavam no pátio do templo, que era um lugar aberto, nem era um lugar fechado. E depois que os gentios começaram a se converter, era em qualquer lugar. Era em casa, era na rua. Quando Jesus começava a pregar, era em qualquer lugar. Jesus curava, libertava em qualquer lugar. Então, meus irmãos, aonde tem que ser? Mateus 18, 20 diz o seguinte, é o texto que nós acabamos de falar. Pois onde te reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, onde que é? É onde se reunir 2 ou 3. Pode ser uma praça. Pode ser na beira de uma praia, pode ser dentro de uma casa, pode ser num quarto, pode ser num salão. Tem 2 ou 3, está reunido no nome do Senhor? Essa é a regra bíblica. Tem que estar um grupo de 2 ou 3, pelo menos, e estar no nome do Senhor. Significa que Deus não vai ouvir a sua oração quando você estiver sozinho? Vai, Jesus disse. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o Deus que vê você orando em secreto te recompensará. Isso é uma verdade também. Agora, nós estamos falando de congregar, de ter comunhão, de viver em comunidade, como igreja. Aí, pode ter, a partir de 2 já é uma igreja, meu irmão. 2 pessoas reunidas no nome de Jesus já é uma igreja. Então, onde tem que ser a ceia? Em qualquer lugar que tiver 2 pessoas reunidas no nome de Jesus. Ali pode ser celebrada a ceia. Então, é só para lembrar vocês, o próprio Jesus ele não fez a ceia em uma sinagoga. E nem no templo de Jerusalém. Foi numa sala de hóspedes. Numa sala de hóspedes no andar superior de uma casa emprestada. Amém? Então, aonde Jesus fez a ceia? Foi numa igreja? Foi num templo? Foi numa igreja? Foi num templo? Não. Foi numa sala. Olha lá em Marcos capítulo 14, versículo 14. Jesus mostra qual o local que eles celebraram a ceia. Eles celebraram a Páscoa e na sequência já a Santa Ceia. Diz assim, Marcos 14, 14 ao 15. E digo ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos?
ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Aonde foi celebrada a ceia do Senhor? A ceia que Jesus comeu com os discípulos? Foi num salão que ficava no andar de cima de uma casa emprestada. A casa não era nem deles, meus irmãos. Então, estava ali mobiliada. A gente vê até quadros, né? Onde você vê aquela grande mesa. Era uma mesa. Então não era nessa plataforma que nós estamos acostumados, não era nas cadeiras de uma denominação, não. Era numa mesa. Numa sala simples de uma casa emprestada. Então, meu irmão, você pode celebrar a ceia sim, junto com a sua família, junto com seus amigos. Você pode celebrar a ceia onde você estiver, desde que seja em nome do Senhor, desde que você tenha discernimento do que significa, porque essa é a orientação do Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que muitos dormiam, muitos estavam doentes porque tomavam a ceia sem discernir o corpo. Quando você olha o contexto, ele não estava falando de pessoas que estavam em pecado, porque se a gente esperar alguma pessoa não ter pecado para ela ser digna de tomar a ceia, ninguém toma a ceia. Tem alguém aqui que está me assistindo que não tem pecado? Tem alguém que não pecou essa semana? Se disser que não pecou, já está mentindo, já está cometendo um pecado. Na primeira carta de João, ele diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. E ainda ele vai além, ele fala, ainda está chamando Deus de mentiroso, se disser que não tem pecado. Então, meu irmão, todos nós somos pecadores. Para ter condições de tomar a ceia, não é ser perfeito, não é falar, eu parei de pecar, não. É ter o discernimento do que significa. Qual é o símbolo, qual é o princípio que está por trás desse memorial, dessa lembrança, desse ato que nós vamos praticar? É a morte de Jesus. E por que Jesus morreu? Por causa dos meus pecados. Então a ceia é para pecador, meu irmão. Inclusive as crianças, né? As crianças novinhas não têm consciência do pecado, mas os meus aqui já sabem quando está fazendo coisa errada. Então tem consciência do que é pecado, sabe quem é Jesus Cristo, sabe que Jesus morreu na cruz, sabe, Jonas? Você sabia que Jesus morreu na cruz? Sim. Morreu por quem? Por nós todos. E por quê? Nós somos pecadores. Pecadores. Somos pecadores, Giovana? Sim. Jesus morreu por quem? Por nós. Por nós. Então, o que simboliza, Jonatas, dentro da ceia, desse memorial que nós fazemos, o que simboliza o suco de uva? Simboliza o sangue de Jesus. Foi derramado por nós? Sim. Lá na cruz. O que simboliza, Giovana, o pão que nós vamos comer? Representa o quê? Representa o corpo de Jesus. O corpo de Jesus. Então, meus irmãos, até as crianças sabem. E se você que está me assistindo não sabe, você vai saber a partir de hoje. O corpo de Jesus, o sangue de Jesus é simbolizado por esses elementos. Você pode não ter esse elemento em casa. Depois a gente vai até passar a receita desse pão, se você quiser fazer dessa forma, que era assim que os judeus faziam, né? O pão ázimo, pão sem fermento, simbolizava o corpo sem pecado, né? Você pode fazer em casa. Você fala assim, mas eu não tenho um suco de uva 100% integral. Meu irmão, é só um símbolo. Só um símbolo. O símbolo não é mais importante que o princípio. A maior preocupação que você tem que ter é: esse princípio vai ser uma realidade dentro do meu coração e dentro da minha vida? Então está valendo. Se você aplicar o princípio da ceia no seu coração, você estará celebrando a ceia do Senhor. Amém? Então, quando você tem comunhão com a sua família biológica, estou aqui com a minha família biológica, somos famílias de sangue, né? Mas pode ser a família na fé. Você fala assim, às vezes o meu pai não é evangélico, minha mãe não é evangélica, mas você tem a oportunidade de se reunir com um irmão da igreja. É a sua família na fé. Todos nós fazemos parte da grande família espiritual. A família cujo pai é o mesmo, é o nosso Pai Celestial, e cujo nosso irmão mais velho também é o mesmo, que se chama Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Ele é o filho primogênito, ou seja, é o nosso irmão mais velho. É o primeiro filho. Então, quando você tem comunhão com a sua família biológica ou a família na fé e lembra sobre a morte de Jesus, você está praticando o princípio da ceia. Quando você serve as pessoas no dia a dia, você está praticando o princípio do lava-pés. Amém, meus irmãos? Vou só colocar uma música aqui. Reflita na letra dessa canção.
repartido. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado por mim. O Senhor sofreu por mim. Era para nós estarmos lá naquela cruz, mas o Senhor morreu no nosso lugar. O nome forte de Jesus, nos reunimos agradecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus, nos reunimos agradecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. O perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão, É Jesus que nos serve. é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente ali, neste celebrar, e louvamos nos reunir, no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. Glória a Deus. Amém. Dando continuidade à recomendação, à orientação de Jesus, fazer isso em memória de mim. Vamos então dividir o pão, repartir o pão. Todos comamos do pão. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar. Obrigado pelo pão. Cordeiro entregue Obrigado pelo teu ao corpo. Calvário, morto Obrigado pela tua morte, Senhor. salvar, morto pra nos salvar. Dando continuidade à ceia, vamos dividir o cálice. Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o teu sangue Isso nós te adoramos. nos abriu um novo caminho e nós te adoramos por isso. Vamos louvar, pois desta graça que história só tu nos podes dar. Amém. Muito obrigado, Senhor.
É muito bom, é um privilégio estar na tua presença, estar reunidos em família, estar congregando, tendo comunhão uns com os outros. Sim. E lembrar, fazer este símbolo em memória do Senhor Jesus. Sim. Sabemos que estávamos separados do Pai. E o sangue de Jesus, o corpo de Jesus que foi partido na cruz, nos abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Sem isso nós não poderíamos estar orando, sabendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Temos a certeza de que o Senhor nos ouve, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho à tua presença, ó Pai. E na tua presença, usando este livre acesso, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Obrigado pela tua graça e tua misericórdia, Senhor, que nos salvou. Eu oro agora por cada família que está nos assistindo. Senhor, capacita o Senhor para que eles também possam, Senhor, celebrar não apenas o símbolo, não apenas a liturgia, o ritual da ceia, mas o princípio da ceia, Senhor, da comunhão, da lembrança da sua morte, Jesus. Que eles possam também aplicar o princípio do lava-pés, que é de servir uns aos outros, se humilhar uns com os outros, Senhor, em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Estamos chegando ao final. Infelizmente, estamos acabando esse culto. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa semana. Estamos ainda na quarentena, né? Mas você pode ter momentos de alegria e comunhão com a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor! Jesus, meus irmãos. Mas acho que ninguém era para falar isso, né? Era só a paz do Senhor. Casa, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo no domingo ou qualquer outro dia. Filha, você não pode fazer isso. O que você está fazendo? Fica quieta.